Olá pessoal, tudo bem? Agora eu vou resolver a questão 5 do vestibular de inverno de 2018 da UEM. Beleza? Acompanhe a leitura. Com relação à função f de r em r, dada por f de x igual a 3x mais 1, assinale o que for correto. Item 01. F de menos 1 é igual a menos 2? Pessoal, para verificar se isso aqui é verdade, basta substituir o menos 1 no lugar do x, beleza? Então, eu tenho lá a função que é f de x igual a 3x mais 1. No lugar do x, eu vou colocar o menos 1. Então, eu vou ter que f aplicado em menos 1. Agora, eu vou seguir aqui, vai ser 3 vezes, abre parênteses, no lugar do x eu coloco menos 1, mais 1, beleza? 3 vezes menos 1, mais 1. 3 vezes menos 1 vai dar menos 3, repete o mais 1, resposta final, menos 2. Pergunta, f de menos 1, tá aqui, f de menos 1 é igual a menos 2? Sim. Então, isso é verdadeiro. Então, vamos marcar aqui, verdadeiro. Segunda afirmação, item 02. Não existe A pertencente aos reais. Não existe nenhum número pertencente aos reais, para o qual f desse número, ou f de A, é igual ao próprio A. Tá? Então, o que ele está querendo dizer aqui? Não existe nenhum número pertencente ao conjunto dos reais, tal que a f calculada nesse número dá o próprio número. Como é que se resolve isso, pessoal? Deixa eu mudar a cor aqui. Ó. Vou pegar o f de A igual a A, f de A igual a A, e vou colocar aqui. Então, peguei essa parte e escrevi aqui. Só que eu sei que a função f é dada por 3 vezes x mais 1. Então, f, quando é calculado em x, 3x mais 1. Se eu pensar aqui para baixo, f, quando é calculado em a, dá 3a mais 1. Beleza? É só colocar o a no lugar do x. Então, aqui vai ficar 3a mais 1. Igual a A. Do lado de cá, eu não vou fazer nada, tá? Então, o que eu fiz até agora? Eu preservei essa igualdade que ele falou e apliquei o a na função f. Perfeito. Agora eu vou passar o a para o lado de cá e vou passar o 1 para o outro lado, ou seja, vou isolar as incógnitas. Então, vai ficar 3a menos a, o a foi negativo, igual a 1 vem para cá negativo, menos 1. Com isso, eu vou obter que 3a menos a vai dar 2a igual a menos 1. E passo o 2 dividindo. Aí eu vou ter que a é igual a menos 1 sobre 2. Ou seja, quando ele afirma não existe a, ele está fazendo uma afirmação falsa, porque existe a. O a vale menos 1 sobre 2, ou menos meio, tá? Então, existe um a, tal que a f de a dá o próprio a. Vamos ver se isso é verdade? Então, eu vou fazer um teste aqui. Ó. Vou fazer aqui nesse espaço. Ó. F, no lugar do x, eu vou colocar o valor que eu encontrei, menos 1 sobre 2, menos 1 sobre 2, igual aqui vai ficar 3 vezes, no lugar do x, menos 1 sobre 2, mais 1. Beleza? Agora eu vou calcular isso aqui. 3 vezes menos 1 sobre 2 vai dar menos 3 sobre 2. Mais. Veja que, como eu estou com uma fração com denominador 2, no lugar do 1, eu vou fazer aparecer uma fração com denominador 2. Vou escrever o 1 como 2 sobre 2. Porque se você dividir 2 por 2, dá 1. E agora, como ela tem o denominador igual, então é só fazer a continha. Preserva o denominador e soma aqui em cima os numeradores. Menos 3 somado com 2 dá menos 1. Então, pela nossa prova real, ó, aqui era menos meio e nós obtivemos como resultado menos meio. Então, essa afirmação de que não existe, isso aqui é falso. Beleza, pessoal? Continuando, voltando aqui à cor vermelha, ele fala assim: para quaisquer
A, B, C e D reais, satisfazendo B menos A igual a D menos C, então veja, gente, que ele assume que isso aqui é uma verdade, que isso acontece. Aí ele fala assim, se isso acontece, vou escrever aqui, ó, se B menos A é igual a D menos C, então f de B menos f de A é igual a f de D menos f de C? Então, o que eu tenho que fazer para demonstrar isso? Eu vou sair dessa verdade aqui, que ele escreve, ó, isso acontece, isso é uma verdade, acontece. Assumir isso como uma verdade, vou fazer umas manipulações e ver se eu chego nisso aqui. Beleza? Primeira coisa que eu vou fazer, multiplicar os dois lados da igualdade por 3. Vou multiplicar todos os termos por 3, porque daí eu não desequilibro essa igualdade. Então, eu vou ter aqui 3b menos 3a igual a 3d menos 3c. Beleza? Então, continua igual. Agora, eu vou fazer o seguinte, gente. Ó, eu vou somar uma unidade e subtrair uma unidade. Porque quando eu somo 1 e tiro 1, dá 0, não altera em nada. Então, aqui eu vou colocar assim, ó, 3b mais 1. Veja que apareceu o mais 1 aqui. Menos 3a menos 1. Ó, eu coloquei o mais 1 e tirei ele. Então, um cancela o outro, não alterou nada. Vou fazer a mesma coisa do outro lado. 3d mais 1 menos 3c menos 1. Um cancela o outro. Voltando aqui em cima. Gente, eu vou repetir aqui, ó. 3b mais 1. Veja que aqui tem um sinal de menos nesse termo e aqui também tem um sinal de menos. Então, vou colocar ele em evidência. Vai ficar menos 3a mais 1. Beleza? Pessoal, vou apagar só isso aí porque eu acho que vai ficar muito grande e vai faltar espaço. Vou escrever menor. Então, aqui, 3b mais 1. O menos em evidência. Aí abre parênteses. Aí vai sobrar 3a mais 1. Veja que quando você fizer a distributiva do sinal, vai aparecer menos 3a menos 1. Vou fazer do outro lado a mesma coisa. 3d mais 1, menos em evidência, dentro do parênteses, 3c mais 1. Perfeito? Agora, se você observar bem, aqui está escrito 3b mais 1, que é equivalente a 3x mais 1, com uma única diferença. No lugar do x, você tem o b. Então, você não está calculando f de x. Aqui, você está calculando f de b. Esse pedacinho é a f calculada em b. F calculada em b. Abaixo menos, e aqui você tem 3a mais 1, que é a f calculada em a. Então, aqui, f de a. Igual. Aqui você tem 3d mais 1, que é a f calculada em d. Então, aqui, f de d. Abaixo menos, 3c mais 1, f calculada em c. A pergunta é, para quaisquer a, b, c e d reais, satisfazendo que b menos a é igual a d menos c, temos que isso acontece? Sim, é verdade. Nós saímos de b menos a igual a d menos c, fizemos só manipulações permitidas pela matemática e chegamos que f de b menos f de a é igual a f de d menos f de c. Então, esse item é verdadeiro. Beleza, pessoal? Vamos para o próximo item. Item 8. f menos 1 é igual a f? O que ele está perguntando para nós é o seguinte. Dada a função f de x, que é 3x mais 1, a inversa dessa função, denotada por f elevado a menos 1, f de menos 1, é igual à própria f? Então, eu vou ter que calcular a inversa e verificar se elas são iguais. Como é que a gente calcula a f inversa? f menos 1. Vou deixar aqui, ó. Primeira coisa, eu vou pegar a função f de x igual a 3x mais 1 e vou substituir o símbolo f de x por y. Vai ficar y igual a 3x mais 1. Se eu pensar assim, ó, quem está sozinho aqui
quem está isolado é o y. Se eu quero o inverso disso, então quem vai ficar isolado é o x. Ou seja, eu vou passar o 1 para o outro lado e ele vai vir com sinal negativo. Então aqui vai ficar y menos 1 igual a 3x. Pessoal, vou mudar tudo de lado. Quando você muda tudo de lado, não precisa alterar o sinal. Então eu tenho que 3x é igual a y menos 1. Agora eu vou passar o 3 dividindo. Então, eu tenho que x é igual a y menos 1 dividido por 3. Eu já terminei, eu já calculei a inversa. Eu só vou mudar a simbologia. No lugar de x, você escreve f a menos 1. Ficou feio aqui. Escreva aqui f a menos 1 de x. Beleza? Então, no lugar do x, você colocou a função inversa. No lugar do y, agora você coloca x. Aí vai ficar x menos 1 dividido por 3. Pergunta, 3 vezes x mais 1 é equivalente a x menos 1 dividido por 3? Não, essas funções não são iguais. Então, dizer que a função inversa de f é a própria f é falso. Beleza? E agora vamos para o item 16. Dado A pertencente aos reais, existe B também pertencente aos reais, tal que f aplicado em B é igual a A. Pessoal, eu vou fazer o gráfico dessa função, e aí é até bom que eu já lembro para vocês alguns detalhes para a gente resolver isso, tá? Então, vou colocar aqui, ó, uma revisão bem rapidinha. F de x igual a 3x mais 1. Beleza? Essa aqui é uma função afim, lembra? E o gráfico de uma função afim é uma reta. Perfeito? O gráfico de uma função afim é uma reta. Então, aqui tem um plano cartesiano xy e o gráfico dessa função vai ser uma reta. Aí, você tem que lembrar o seguinte. O ponto 1, deixa eu só marcar aqui, ó, f de x igual a ax mais b. O número 1 está substituindo o coeficiente linear b, que determina a intersecção com o eixo y. Então, o gráfico dessa função pega aqui no número 1. E como o 3 está substituindo o coeficiente angular e o coeficiente angular é positivo, então essa reta é crescente. Então, nós teríamos uma reta mais ou menos assim, ó, crescente, que passa no 1. Beleza? Agora, o que ele fala? Dado A pertencente aos reais, existe B também pertencente aos reais, tal que a f de B é igual a A. Gente, qualquer valor que você pegar aqui no eixo y vai representar o A. Qualquer valor. Então, você pode pegar aqui, ó, faz de conta que você pegou esse. Se você pegou esse A aqui, você vai encontrar alguém lá no eixo x para chamar de B. Aí você tem que f de B deu como resposta A. Por quê? Porque essa função aqui ela é sobrejetora. Para qualquer y que você pegar, você vai encontrar um x. Beleza? E ainda ela é mais que sobrejetora, né? Bem, mais que ela é bijetora. Ela é sobrejetora e injetora. Então, é 1 a 1. Então, ó, dado A pertencente aos reais, existe B? Sim. Qualquer A que você pegar aqui, você vai encontrar um correspondente no gráfico e vai achar um B aqui no eixo x. Tal que isso aqui acontece. Então, isso aqui é verdadeiro. E a resposta desse exercício é 16 mais 4, 20 mais 1, 21. Beleza, pessoal? Com isso, finalizamos esse exercício. Agora, vamos no gabarito verificar se está certo. Pessoal, questão 5 deu 21. Os itens 1, 4 e 16 são verdadeiros. E com isso, nós temos mais uma questão correta. Ok? Então, obrigado, bons estudos e aguarde a próxima videoaula. Fui!